sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos ao vivo com mais um programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira aqui no Bardalos Comida e Arte, um programa de entrevistas com o bar em funcionamento, transmitido pelo Facebook. No programa de hoje, Chico Beethoven já está aqui, já está compartilhando o programa pelas redes sociais dele. Você que segue Chico Beethoven, fique ligado na minha página no Facebook, na página do Facebook dele. Você que segue o Chico Beethoven pelo WhatsApp, fique ligado, muitas maneiras de curtir o programa. Lembrando que você pode e deve comentar, fazer perguntas, interagir, enfim, vai ser uma hora de bate-papo aqui com um dos maiores músicos, nossos saxofonistas, flautistas, produtores culturais do Rio Grande do Norte. Vai ser um papo muito bacana. Conseguiu compartilhar? Vamos apresentar você. Estou tentando abrir aqui. Vai dar certo. Chico Beethoven, boa tarde. E aí, boa tarde, gente. É um prazer aqui estar com você, Cefas. Eu sempre estou vendo a divulgação do seu programa e parabéns aí pela iniciativa de dar voz aí aos artistas, às pessoas que fazem a cultura dessa cidade. Eu é que agradeço ter aceitado o convite, agradeço por tudo que você faz pela cultura. Eu vou agradecer aqui a quem nos apoia e enquanto você divulga aí pelas suas redes sociais. Nós temos o apoio do SINSP, o sindicato SINSP, do Adurne Sindicato, Sindipetro, a Noreg, Associação de Notários e Registradores do Rio Grande do Norte, do Saiba Mais e também Francisca Seguros. Nós contamos aqui com a filmagem de José Agrio, Raquel Lucena na produção, Ananda Carvalho como assistente de produção e o apoio logístico aqui no Bardalos de Lula Belmont e Ricardo Nelson. E lembrando de novo, se você quiser comentar, quiser falar alguma coisa, comenta aqui com a gente. E muita gente aqui no Bardalos, mandar um abraço para todo mundo que está aqui no Bardalos. Se você mora perto do centro ou pode vir, venha para cá. Dá para assistir aqui ainda no Bardalos, porque o programa é interativo. Lembrando que o Conversa de Botequim é um programa em um bar em pleno funcionamento. Você pode aqui entrar no Bardalos e assistir ao programa. Daqui a pouco tem palhinha, Chico Beethoven já está aqui com o saxofone. E pedir aqui, Ricardo Nelson, por favor, uma Heineken pra gente, que Conversa de Botequim a gente pede aqui ao vivo. Deu certo o compartilhamento? Tô compartilhando aí com força aqui nos grupos também. Então o programa vai ter... aqui com os meus amigos, familiares, né? Isso. E as pessoas que estão no meu dia a dia aqui. Muito eu bom. sempre compartilho com todo mundo, assim, os meus passos, né? E eu acredito que hoje é mais um passo importante aqui. Porque eu via sempre a divulgação do programa e ficava, tomara que ele me convide um dia aí. Chegou o dia. Eu vou gostar. Então é isso. Perfeito. Vamos então começar o bate-papo Vamos com nessa. Chico Beethoven. Chico, a minha curiosidade é saber como é que a música entrou na sua vida. A sua família você é uma família de músicos. A música começou muito cedo na sua vida, era algo presente, cotidiano. Como é que começou? Então, Obrigado, Ricardo. eu comecei na música profissionalmente muito cedo, né? Aos 13 anos de idade eu já comecei a tocar profissionalmente. Eu participei da renovação da banda de música de Currais Novos, que é uma banda centenária. E eu acabei descobrindo que era centenária depois do meu trabalho de conclusão da licenciatura, já na minha segunda graduação, que eu fui pesquisar. Eu nasci em Currais Novos, mas fui registrado como de Lagoa Nova, mas fui criado em Currais Novos, Lagoa e Currais Novos, né? Minha mãe é de Lagoa Nova, a família dela toda, mas a gente morava em Currais Novos desde assim, 8 anos de idade, que eu já mudei para lá e vivi lá durante boa parte da minha vida, né? Perfeito. Aí você falou que com 13 anos já tocava profissionalmente. Sim. Mas quando é que você pegou o instrumento? Você é autodidata? Não. A nossa mãe enxergava em mim e no meu irmão, né? Eu e no meu irmão, um talento para música. Meu pai era músico, mas a gente não teve uma criação junto com ele, porque ele se separou dela muito cedo e tal. Mas a gente já, nas nossas brincadeiras de infância, ela sempre envolvia música, né? Inventava brinquedo de lata, bateria de caixa, panela, lata de doce e tal. Tudo na nossa mão virava instrumento, né?
E instrumento de brinquedo também. Na casa da minha avó fica em frente ao mercado público. E tem uma loja lá, um armarinho lá do saudoso João Marciano, que é pai de J. Marciano. Nossa. Sim, sim. Ele sempre, todo sábado, ele me dava algum brinquedo, sabe? E de vez em quando um brinquedo desse era um instrumento. Aí eu já brincava de tocar, aí já vinha aqueles manualzinhos com algumas musiquinhas, eu já matava ali aquelas músicas todas, eu aprendia, explorava ao máximo esses brinquedos, desde muito cedo, né? E quando a gente foi matriculado nessa questão da renovação da banda de música, logo a gente foi matriculado em abril e em julho a gente já estava tocando na quermesse. Foi muito rápido, assim, porque já tinha alguns... O filho do maestro que ensinou música a gente era um maestro que não tinha formação acadêmica, mas ele tinha muito conhecimento daquele repertório, né, das quermesses. E eu aprendi a tocar, Cefas, meu primeiro instrumento foi bombardino, depois trombone de válvulas, pelo um caderno de marchinha de carnaval. Então ali a gente já ia aprendendo a posição das notas musicais, né? E teve uma preparação de solfejo, mas nem era bem solfejo, era mais para a gente aprender a dividir, né, a música e matemática, né? Os amigos músicos falam isso, eu fico fascinado. Juntos, né? Assim, então a gente aprendeu o básico ali, já pegava no instrumento, já começava a tocar, montar repertório e assim começou, início de abril, em julho eu já estava tocando na quermesse. Na virada de... Com 13 anos já. Na virada de 84 para 85, eu já toquei o meu primeiro Réveillon. Nossa! E nunca mais parei, velho. Eu nunca, desde desse tempo que eu toco Réveillon, toco carnaval, nunca parei no carnaval quieto. Mesmo na pandemia, eu produzi o carnaval online da prefeitura e tal, e agora no mais recente toquei bastante aí por aí, festas privadas enfim, desde sempre a música está presente na minha vida. Eu sempre gostei, tive curiosidade de buscar, além do que estava ali, né, buscar mais e mais e mais. E de lá minha carreira junto com meu irmão, né, que eu e Jubileu não tem como dissociar a carreira um do outro. A gente é sócio. Vocês né, têm até uma produtora, Beiju. Beiju, desde 2009 institucionalmente, mas na verdade essa parceria é desde sempre, né? Enfim, é isso. Perfeito, vamos brindar aqui, você veja tá aqui, um brinde, a sua presença no programa. Meu, você, assim com 13 anos, você já tocava profissionalmente, a sua carreira a partir daí seguiu. Você variou o estilo de música, você tocava de acordo com o que pediam, como é que começou essa... Porque você é muito diversificado. Como é que começou nessa idade, essa tenra idade, essa diversificação de sua música? Então, primeiro na banda de música, aquela coisa do dobrado, da música sacra, né? Porque a gente tocava nas novenas também. Nossa, também, dobrado, valsas. E dentro do contexto da banda de música sempre tinha aquele músico que se destacava por tocar muito choro. Aí ali a gente compartilhava partituras de choro. Quando ia tocar numa cidade vizinha, já conhecia outros músicos, já compartilhava repertório também. O choro, eu posso dizer que o choro está bem no início mesmo, inserido na minha vida como músico. Né? Assim, choro, dobrado, valsa. Valsa e choro nunca saíram, na verdade. Né? Aí depois comecei a atuar em banda de baile. Primeiro tocando seresta com o Nonato e a Elizabeth, que era um casal que morava lá. A Elizabeth tinha uma voz belíssima, ela foi a mais bela voz de Seridó várias vezes e era uma cantora extraordinária. E Nonato, o esposo dela, tocava violão. Ali se formaram os músicos do Los Manos, a banda Los Manos, Humberto, o recém-falecido Quincas, Janilson. Foram formados na mão de... história. É história, né? Eles estão ativos aí, são oriundos são formados por Nonato, esse conjunto, toquei com o Nonato, depois com o Francilúzio, que era um músico de Carnaubais, que fez história na música das bandas de baile, primeiro no Sempre Alerta, lá a banda do padre lá
de Macau, de Macau. né? Sempre Alerta, gravou um LP e tal. Depois na banda Tártaros, em Currais Novos. E depois ele montou uma banda dele, né? Depois eu comecei a tocar com ele e tal. Aí entrou na minha vida esse repertório de bolero, de samba canção, dos clássicos da música brasileira, da bossa nova, dos clássicos mundiais. Vocês tocavam tudo, tudo, né? Rei Conif, né? A gente copiava os arranjos de Rei Conif é a típica Big Band. Big Band, a gente copiava aqueles arranjos todos e tal. E ele tem um programa lá no AM de choro, nesse tempo, nos anos 80. Aí no sábado, quando a gente tava de folga no sábado, eu ia lá, tocava algumas músicas com ele e tal. Até que em 88 eu fui fazer um teste para participar da banda do Exército de Caicó. Entrei no Exército com a intenção de... Eu tinha 14 anos para 15 anos. Entrei, eu acho que eu tinha 15 anos. Entrei para tentar de ir lá estudar, fazer o segundo grau numa escola militar e seguir carreira. Só que eu era músico da banda e tinha carteira assinada como menor trabalhador lá e tal. Isso nos anos 80. Só que quando eu cheguei lá dentro e vi aquele negócio, aquela hierarquia tudo, todo mundo manda na pessoa, aí eu disse, meu irmão, isso não é pra mim. Teve uma coisa positiva que é aquela coisa da disciplina, sabe? De sempre chegar na hora. Mas pra quem vivia no mundo artístico, né? No mundo artístico e tal. Aí até que, na época, tinha um guitarrista de uma banda aqui, famosa, Terríveis, uma banda de baile conhecida no Norte Nordeste todo, era casado com uma prima minha. Então eles foram tocar lá em Currais Novos, eu dei uma canja num solo lá de sax e o dono da banda me convidou para vir para a banda Terríveis. Eu vim, início de 89, e já trouxe meu irmão para tocar. Meu irmão ia tocar na banda Montagem. Só que quando o Jubileu chegou aqui, que ele viu o Jubileu tocar, disse, não, vai ficar nos Terríveis também. Então a gente ficou no Terríveis desse tempo e aí incorporou... E marcou a vinda de vocês para Natal. Exatamente. Que era o que eu ia perguntar. Início de 89. Eu estava prestes a fazer 18 anos, meu irmão tinha 15 anos de idade. Então a gente migrou para cá, né? E aqui a condição é que a gente fosse matriculado numa escola de música e na escola normal. Aí estudava no Instituto Valdemar de Almeida, fiz o curso de teoria e solfejo com o Danilo Guanais, estudei flauta com Sheila Johnson, a mãe do meu amigo Paulo Johnson, que eu sempre tive muito acesso. Eu nunca fui aluno dele, mas ele me dava muitas dicas, né? Aí comecei a conhecer o pessoal e tal. Ficamos nos Terríveis até 93. Fizemos uma breve passagem pelo Circuito Musical, que era uma banda de baile. Antes de ser banda de forró, o Circuito Musical era uma das maiores bandas de baile do Nordeste e tal. No tempo de Joãozinho, Canelinha, Johnny... João Internacional, Johnny, né? Você só tem notícia dele andando pela Europa e tal. Enfim, foi uma época muito boa. A gente saiu, resolvemos, rapaz, esse negócio de baile não dá, vamos se profissionalizar mais. Eu já tinha terminado o curso de teoria e solfejo. Foi na época que Jota, que é nosso amigo de infância, começou com a gente lá na banda de música. Já tinha virado locutor de rádio, já tinha um estúdio de gravação de jingles e tal, migrou aqui para Natal. Sim. E a gente começou a trabalhar com ele no estúdio de gravação. Lá, bicho, principalmente meu irmão, varava noites e noites gravando. Época de campanha, bicho, os caras viravam pelo menos 3 dias por semana, sabe? Era uma coisa de louco, assim. E Jota cresceu muito, se tornou o maior estúdio, referência aqui de Natal e tal, pela qualidade e tal. E a gente começou a tocar com um monte de gente, né? Primeiro com Pedro Mendes. Quando a gente saiu do baile, viajamos com o Pedrinho, passamos 8 meses em Santa Catarina. Nossa. Lá primeiro em Blumenau, depois na praia lá, cara. Balneário Camboriú? Camboriú, a gente morava em Itapema e trabalhava, tinha um lugar fixo que tocava lá em Camboriú, né, num bar chamado Twins, e tocava em toda a região lá, Itajaí, Quatro Ilhas, Jurerê, Floripa, né, teve 2 passagens também pelo Centro-Sul, né,
Brasília, Rio de Janeiro e tal. E voltamos para cá no Carnaval de 94. Tocamos no Carnaval por aqui, fizemos um show, Portal das Dunas e tal. E depois eu e Silvinho, que estava junto com a gente lá, Jolian convidou a gente e a gente montou a banda Euforia. 94, que perdura até hoje, né, sim, bicho? Começou eu, Jolian, Silvinho, Júnior Mandrix, aí depois entrou Dudu, Rildo, depois Carlinhos, Juliano, e a banda virou o tempo, né? Virou, eu continuava gravando muito, na época começou a estourar umas bandas de forró por aí e tal, daqui também, né? E a gente gravava com esse povo todo, cara. Os primeiros discos do Saia Rodada, eu já participei de todos. Cavaleiros do Forró e tal. Tudo vocês gravaram com ele? Meu irmão produziu muitas Desejo de Menina, umas bandas da Paraíba que vinham gravar aqui. O Estúdio J virou referência nessa história do forró também aqui, né? A gente começou a compor também e tal, Jubileu. É muita história. Pô, é muita história. Eu vou perguntar sobre o Euforia, que eu quero saber mais. Mas hoje de manhã, assim que eu acordei, já tinha um monte de mensagem no meu zap. Certo? Chico Beethoven vai tocar também, né? Não é só papo não. Eu falei, vai tocar, sim. Então, eu queria que você tocasse alguma. A gente falou, você toca o que você quiser. Mas como você falou que começou cedo, que era... Sim, pronto. Podia uma que remetesse a quando você começou. Então, uma coisa que, desde muito criança, que a gente era instigado assim, para inventar as coisas, né, e tal. E sempre que a gente sempre passava temporada de férias na casa da nossa avó, Terezinha. E ela era mãe de 11 filhos. Quando ela ia chamar chamava todos para acertar o nome da pessoa, né? E assim, ela era uma senhora, pra você ter ideia, a chave da igreja da cidade ficava no torno da sala dela. Nossa. Para você ir abrir a igreja, tinha que pegar a chave lá e tal. Então ela era daquelas que frequentava a igreja todo dia, rezava o texto e tal. E assim, na verdade, meu primeiro instrumento para ganhar dinheiro foi o sino da igreja. Nossa. Porque eu tocava lá o sino muito pequeno, bicho. Ganhava umas moedinhas lá, era uma festa, muito cara. Pô, dava pra... A farra era grande, de doce, de comida e tal. Eu gostava, adorava comer bagana e tal, né? Menino, né, bicho? Aí era muito engraçado porque eu ia pra igreja, às vezes eu e um tio meu, que tem a minha idade, tio Zaga, e a gente revezava, rachava a grana, sabe? Aí ficava lá, dividia, era 1 hora de repique lá quando morria alguém e tal. Aí era engraçado porque a gente se deitava no chão, aí puxava a corda com o pé. Meu irmão, dá um filme engraçado isso. Muito bom. Aí às vezes eu entrava com medo danado, porque aquela coisa, a igreja é um pouco grande lá, né, e tal. Aí tinha muito morcego. Nossa. Bicho, mas aí, enfim, eu compus uma música que em homenagem à minha avó, chama Chorinho pra Vó Terezinha, que assim, é uma música bem descritiva da personalidade, que ela era uma senhorinha muito rígida, mas tinha um coração, abraçava a cidade inteira, Lagoa Nova toda, ama Dona Terezinha até hoje, e uma linda. Saudade grande da minha vozinha. Vamos homenageá-la. Chico Beethoven, ao vivo no Bardalos, Comida e Arte. Uma homenagem bonita Minha avó Terezinha. A sua avó Terezinha.
Chico, vamos falar agora sobre o Alforria. O Alforria ganhou o Brasil, ganhou espaço. Até hoje faz parte, ela existe, né? Efetivamente. Existe. Faz parte do imaginário de mais de uma geração. Como é que foi esse processo todo? Vocês olhando para o passado agora, como é que você avalia a história do Alforria? Rapaz, a gente, na verdade, no começo era todos muito jovens, a gente não soube muito bem lidar com toda a situação, a banda cresceu muito e tal. E a banda cresceu e as dívidas cresceram também. E chegou um momento que a gente meio que se perdeu, né? 98, o pessoal já era contratado pela Natasha Records e tal. E o disco foi distribuído pela BMG, depois pela Sony Music, o nosso primeiro disco. E uma das nossas viagens para o Rio, o pessoal do Cidade Negra conheceu a banda e me convidou para gravar o Herê. Eu gravei o disco Herê, eu e o naipe da banda, eu, Gilbertão e Marconi, né? Sim. E eles já me convidaram para a banda. Eu não topei de imediato, mas depois de um ano, mais ou menos, eles me convidaram depois, em 98, e eu fui para o Rio de Janeiro. Fiquei 3 anos lá, gravei um monte de coisa lá com o produtor Liminha, né? Era Liminha e tal, e a gente fez alguns trabalhos juntos. Consegui também gravar com outros artistas por lá. E foi aí onde eu enveredei no mundo do choro de verdade. Porque quem tocava comigo no naipe era um trompetista chamado Silvério Pontes, que é considerado um dos ícones hoje do choro brasileiro, um dos principais músicos de choro do Brasil. Silvério Pontes, que na época ele tinha um duo com Zé da Velha, que era um trombonista das antigas, sergipano, que migrou para o Rio de Janeiro muito cedo, e tocava com Pixinguinha, tocava com muita gente. Ele conservava aquela linguagem original do choro, assim, de sopro, era uma coisa... Eles dois eram apelidados da menor big band do mundo, porque os dois tocando juntos, cara, pareciam que tinha 50 músicos, bicho. Impressionante o som. E ali eu comecei a estudar. Silvério me desafiou. Quer tocar choro? Decora um choro por semana, velho. Que você vai tocar choro. Se for assim, você aprende. Aí topei a ideia. Passei mais de um ano, assim, decorando choro. Toda semana. E você tava no Rio, né? Tava no Rio. O lugar certo, só tocava, né? Com Cidade Negra e algumas rodas de choro com Silvério. Chegou um tempo que ele montou uma roda de choro para mim suprir as demandas deles também, que eles tocavam em alguns lugares fixos. E às vezes tinha outras tocadas em shows em outros lugares, e eu acabava substituindo ele lá em alguns lugares e tal. E foi uma experiência incrível, incrível. Quando eu voltei para cá, fui logo tratando de juntar com o Franciluzzi de novo, que foi meu pai no choro, posso dizer assim, porque eu primeiro toquei choro com ele. E montamos o Regional Choro do Elefante, desde o ano 2000, cara. Desde 2000 que Desde existe 2000 que existe o Choro do Elefante. Que era mais recente. Não. O Choro do Elefante é o regional mais antigo em atividade hoje na cidade. Ininterruptas, né? Porque Franciluzzi faleceu, mas aí veio o Fernando Botelho, que reveza com Bruno Barros e Jubileu, que toca violão de 7 cordas também, né? Quando Franciluzzi faleceu, a gente tentou ainda ficar com o violão de 7 cordas, mas acabou ficando com o filho dele, Vinícius, lá em Lagoa Nova. E minha mãe, no aniversário do meu irmão, se não me engano, foi quando ele foi fazer 40, queria dar um violão de 7 cordas de presente para ele, né? E chegou para mim, mãe, perdão aí, mas eu vou... Eu acho que eu já até rasguei esse segredo. Chegou, olha, eu quero dar um violão de Jubileu, mas é uma surpresa e tal, no aniversário dele. Eu disse, mãe, como é que... Eu pensando comigo, né? Eu disse, pô, como é que vai dar um instrumento a Jubileu, um músico, né, desse quilate, sem ele experimentar um instrumento? Não tem como. Vai que ele não goste e tal, que ele tem aquele ouvido absoluto, né? Ele percebe se o violão não estiver bem, a escala não estiver perfeita, a afinação e tal, ele reprova. Entendeu? Aluno seu aqui. E aí, tudo bem? Opa, olha aí, bem-vindo. Beleza, cara. Ele tá dando uma entrevista ao aqui, vivo. Que bom. Pronto. Então, meu aluno, né? Eu ia perguntar sobre o fato de você ser professor, que estava conversando ontem.
materializou-se aqui, né? Isso, a gente vai falar sobre isso. Querido demais. Eu adoro o meu moleque, meu menino aí, bicho. Felicidade grande de estar podendo contribuir na formação. É maravilhoso. Interromper desse jeito é ótimo. Dessas pessoas maravilhosas. Muito, muito, muito bom. Aproveitar a interrupção aqui para o pessoal já está fazendo perguntas aqui e já está comentando. Sebastião Alves Maia. Esse menino é um ícone relacionado aos melhores do nosso estado. Além de ser um músico de fina estampa, é um ser humano de coração espetacular. Ixi, olha aí. Obrigado. Valeu, Sebastião. Nem tanto, viu, Sebastião? Marcelo Papão. Grande Chico Beethoven. Sou seu fã. Olha aí, Marcelo Papão. Aí, Marcelão, parceiraça aí. Raquel Lucena, nossa produtora, que está com Cida Lobo lá em Cuité, na Paraíba. Beijão para a minha equipe maravilhosa. Valeu, beijão, Raquel. Valeu, beijo Vera pra Cida Rocha, também. Verinha, um músico completo. Concordo, beijo, Verinha. E podem comentar, podem... podem fazer pergunta também. É do mesmo. Deixa eu compartilhar aqui com... Pode compartilhar. É de quem essa? Da folha aí. Do Sebastião. Perdão, Sebastião. Sebastião continua. Chico Beethoven, Jubileu Filho. 2 espetáculos de artistas. Exatamente. Eu acompanho o relator nisso. Lembrando que você deve fazer perguntas também. Pode perguntar, a Beethoven responde aqui na medida do possível. Quem está aqui depois da intervenção do garotinho, qualquer pessoa pode fazer pergunta e vai ser bem-vinda, né? Rapaz, que felicidade. Que maravilha, coisa linda. O menino deu um grito, professor. A gente vai falar sobre isso. Chico, deixa eu falar sobre o Perfume de Gardênia. Sim. É outra banda que fez outro, sucesso. Era o maior sucesso do Buraco da Catita, que eu lembro de muitos outros lugares. Como é que foi isso, assim? O ritmo latino, né? A gente, caribenhos. na época do Cidade Negra, numa das turnês que a gente fez nos Estados Unidos, uma banda de merengue colombiana chamada... Aliás, um artista chamado Elvis Crespo abriu um show da gente. Bicho, assisti o show do cara no palco, em cima do palco. Meu irmão, fiquei maluco, aquele naipe de sopro, aquele swing, aquela percussão, o som do merengue colombiano. Bicho, eu só lembrava desse nosso clima, né, do nosso forró mesmo, assim, por que não pegar essa levada latina? Nós somos um país latino, né, e levar lá para Natal, e já que a gente tem essa característica essa tradição centenária de instrumentista de sopro e tal, por que não explorar isso aqui? Cheguei, vendi a ideia para meu irmão, para Edinho Queiroz, a gente montou a banda, Sérgio Groove, PC, meu primo, pianista, que é professor da universidade, Jailton também, aí montou o Perfume. Eu nem tocava no Perfume, porque na época eu tinha voltado para cá e tinha assumido umas produções que a gente fazia. Na época eu comecei a tocar com o Beto Barbosa, também gravei disco com ele e tal, e Valquíria Santos, na primeira vez que ela montou a carreira solo dela, em 2001. Eu passei 5 anos com Valquíria, sendo o diretor musical da banda dela, e era empresário da banda. Eu não sabia. Da banda Perfume de Gardênia. Cheguei a gravar o Lambaneirão. O seu dia tem mais de anos, né? O nome do disco é um nome de uma música minha e do meu irmão, de Jubileu. Lambaneirão, de Beto Barbosa, que a gente gravou lá em Recife. E assim, eu tinha um orgulho danado, assim, porque o disco de Beto eu gravei lá em Recife. E o disco do Circuito Musical, que é um disco antológico, a preferida, também gravei lá. E eu achava, assim, eu já me sentia vitorioso por sair daqui de Natal e gravar sopro na terra dos melhores sopros do mundo, né, bicho? Spock, Fabinho, tal. Eu digo, pô, se eu tô aqui é porque eu só posso ser bom também. Se não souber fazer, não vai dar conta. Aí gravei lá com Marquinhos Maraial, Fabinho Costa, Nilcinho do trombone, que são os melhores de lá, né? E se você tá no meio desses caras, você tem que ser bom também. Tem que fazer por onde, né? E aí já vinha com cancha do Cidade Negra, de tocar com Silvério, com Lúcio do trombone, que era da Black Hill, da formação antológica, aqueles discos todos da Black Hill. E, enfim, era mágico o negócio assim, né? E poder ter participado de
você ter ideia, quando eu passei de 200 participações em disco, eu parei de contar. Certamente já tem muito mais de 500. 200 eu tô falando de 20 anos atrás. Nossa. Por aí era muita coisa, a gente trabalhava muito. Eu e Jubileu, né, tem muita coisa rodando por aí que a gente... E quando eu voltei de Cidade Negra, eu voltei disposto a montar um negócio com meu irmão, que a gente meio que formasse a nossa própria cadeia produtiva. Aí começamos a investir em estrutura também, primeiro em som, depois luz e por fim o nosso próprio estúdio, desde 2009, né? Que a gente agora está prestes a inaugurar as novas instalações, uma estrutura muito boa, vai dar para receber artistas de qualquer quilate agora lá, entendeu? A gente já fazia muita coisa assim, tipo o disco de Dácio, os discos de Dácio do Põe Música, né? A gente já compartilhava gravações com os estúdios do Brasil inteiro, né? Porque os que a gente gravava uma base aqui, mandava para o Rio, mandava para São Paulo, a Rigo Barnabé, para Carlinhos Brau, para Margarete Menezes, para Fagner e tal. Isso tudo aqui saindo lá da João Medeiros. E viajando o mundo, né? Aí depois começou a aparecer trabalhos internacionais, com Alessandro Aguissola, da Itália, com o pessoal também da República Dominicana, né? Aí começou a trocar figurinha também internacionalmente. Mais recentemente começamos também, a gente já tem ensaiado isso na época dos CDs, de montar o nosso próprio selo, que era o Cajueiro Discos. Aí agora, mais recentemente, que é esse ano, início desse ano, a gente lançou o nosso selo da Beju digital. Já tem 18 títulos lá no selo da Beju, de vários discos que foram produzidos lá por a gente e outros de alguns parceiros. Enfim, o nosso estúdio também tem um papel importante no resgate do samba autoral potiguar. Já são mais de 600 sambas autorais gravados lá. É muita coisa. É muita coisa, é uma história que tem que respeitar. Com certeza. Produção, vamos conseguir mais uma cerveja para cá, por gentileza. Tem mais perguntas daqui a pouco. Beethoven, a gente falou no perfume de Gardenia, e acho que todo mundo que está aqui, pelas feições e pela idade, curtiu o perfume de Gardenia. Dá certo uma palhinha de... Rapaz, uma introduçãozinha. Te quero assim, uma imperatriz saborosa, uma mulher que me faz sonhar e ser feliz. Com a beleza de uma rosa do meu jardim, vida que me traz sentido, este é o caminho do meu destino. Muito Imperatriz é uma música título do nosso primeiro disco autoral, que também a gente lançou recentemente nas plataformas, né? Relançou. E são 4 discos autorais, 2 DVDs autorais. Muito bacana. Dia 1º de setembro entra no ar o nosso segundo disco. E todo mês a gente vai estar resgatando um dos discos da história do Perfume. O Perfume continua ativo. É uma banda excelente, assim. Uma coisa... A gente, de um tempo... Depois a gente começou, aí fizemos uma temporada em João Pessoa. Eu nem tocava na banda, mas... Dali inspirou o pessoal a montar o Capim Cubano, né? Depois que a gente fez essa temporada no Zodíaco, os meninos se juntaram e montaram uma banda lá. Depois estourou em Recife. A gente dividia durante 2 anos, ininterruptos assim. A gente tocava todo sábado no Cuba do Capibaribe, lá no Passo Alfândega. E o Capim Cubano fazia sexta-feira. A gente só não tocava no sábado quando tinha outro show e tal, né? Foi massa porque deu pra gente segurar o preço, valorizou muito a banda. E a gente sempre preocupado em manter esse padrão. E
O bom dessa história toda é porque entrava dinheiro, a gente investia, né, bicho? E hoje a banda tá ativa ainda porque a gente tem uma estrutura de base muito boa, entendeu? E isso assim, é uma coisa que é primordial para você ter um produto como o nosso, é ter a própria estrutura, né? Porque Que é um diferencial que dá vocês tempo, têm. dá pra gente fazer o que a gente quiser, inventar. Eu e meu irmão, a gente costuma dizer que quando não tem nada, a gente inventa. Como diria Divaldo lá do Circuito Musical do Caicó, o ruim é o diabo do nada. Quando não tem nada é que é um diabo, Aí é que entendeu? E temos comentário aqui, vamos lá. Expedito Assis, que tá aqui. Muito legal, obrigado, homenzinho. Júlio Lima, grande Júlio Lima, que já foi entrevistado aqui. Grande Chico Beethoven, uma grande referência para todos nós. Aí, Júlio Lima, grande abraço, querido. Valeu. Oba, está chegando aqui. Muito obrigado, Ricardo. Eu queria falar agora sobre o Frevo do Chico. Sim. Eu já segui você com o Frevo do Chico aqui, já cheguei. O Frevo do Chico tem seu público. É uma proposta bem legal. Como é que começou também? Chico, rapaz, isso? Eu já gostava muito, eu sou muito ligado a essa coisa da raiz, né? Sim. E me sinto representante legítimo dessa história do instrumento de sopro aqui no nosso estado, né? Até pela história que a gente construiu com o instrumento e tal. Mas eu sempre fui um cara muito plural, eu sempre gostei e provocado por Dácio, de ter uma orquestra profissional de frevo, que tivesse um repertório autoral, que fosse composta com músicos, né, e que, enfim, de cacife, de um nível musical bom, né, porque assim, a gente tem uma tradição centenária, mas o preparo mesmo do músico, eu mesmo comecei, sabia tocar, mas não sabia soprar direito. Com muito tempo, com a evolução, com os estudos. Então a gente montou uma orquestra com músicos mesmo, sem ser músico guarda-roupa, que pega no instrumento só para tocar no carnaval, né? Músico que atuava mesmo. E deu um resultado fantástico, logo no primeiro ano, 2012. E já comecei pensando em utilizar as pesquisas que eu já tinha com o repertório de compositores potiguares para gravar em disco e tal. E em 2014 a gente já lançou o primeiro disco, que chama Carnaval Potiguar, tá disponível nas plataformas. E fomos trabalhando esse repertório na rua, com a contribuição de arranjos de Neemias, o nosso saudoso Neemias que Lopes, partiu que recentemente. está fazendo uma falta. Gilberto Cabral, que me deu um apoio gigante no início do repertório, para montar o repertório do clássico do frevo pernambucano, né? Essa maravilha de música é meu irmão, né? A gente trabalhou com alforria muito, desde 96, que a gente, esses discos que eu estou te falando aí, 90% deles ele gravou comigo, os naipes de sopro, entendeu? E a gente tem uma história, uma irmandade que vai além dessa vida, com certeza, assim, sabe? Enfim, montei, depois veio a pandemia, a gente conseguiu gravar um EP através da Audi Blanc, que é só com músicas do Carnaval da Ridinha, compostas por mim e por alguns parceiros. 2021, a gente, fruto também de uma pesquisa, de uma pós-graduação que eu fiz em educação musical, cujo o objeto do meu estudo era sobre educação patrimonial, né? Essa necessidade que a gente tem de se apropriar dos nossos próprios valores culturais, das nossas entidades, dos nossos personagens, das nossas danças dramáticas, da nossa literatura, a literatura de cordel, a literatura, né, acadêmica, né, a literatura popular e tal, e os folguedos e tal. Eu tenho uma vivência muito bacana com isso, Cefas. Quando eu era muito pequenininho mesmo, eu ia para a feira lá de Lagoa Nova com meu avô Chico, pai do meu pai, que eu tenho um orgulho grande de ter esse Chico, de usar Chico, por conta dele mesmo. E eu ia na feira e a minha missão era carregar o balaio de cipó, né, com as frutas e verduras.
E sempre na Feira de Lagoa Nova tinha uma atração assim, um embolador de coco, uns violeiros, um trio de sanfona, uma característica do regional de sanfona lá do sertão, sempre tinha pandeiro também, né? Por conta do coco, né? Coco de embolado, e ele sempre comprava literatura de cordel, sempre. Sempre. É uma tradição das feiras do interior. Aí qual era a minha missão? Chegava lá, ele já era senhorzinho, já sentava na cadeira de balanço da sala, minha avó lá, a cocada já estava pronta, né? A cocada do... eu tive aquela avó mesmo, sabe? Aí eles diziam, ô bebê, me chamava bebê, vai pegar minhas apercatas. Aí eu ia lá na despensa, pegava a sandália de couro dele, sentava nos pés dele, tirava a bota, tirava a meia e ia ler os cordéis. E ele era um cara, ele parece muito com meu irmão, o Jubileu, né? Ele tinha um sorriso assim, devastador, assim, sabe? Aí ria pra caramba. Então isso aí foi minha infância, são memórias incríveis. História linda essa. Incríveis, assim, que eu vou carregar pro resto da minha vida. E assim, essa coisa desse disco novo do Frevo do Chico, tá bem focada nisso, chama Nossa Tradição. Aí no disco não tem só frevo, tem coco de zambê, tem coco de jurema, tem coco de embolada, tem o boi, né? Tem boi, tem frevo também, tem uma composição de Gilberto Cabral chamada Frevambê, que é uma mistura que ele fez de frevo com zambê. E todas as outras músicas são minhas e parceiros que eu provocava assim. Provoquei Cleudo Freire, a gente compôs junto o Pega Jaraguá, que é um personagem, né, do Boi de Reis. Sim. E tal, um personagem da nossa cultura popular. Sim. Inspirado na história de um tio meu lá, com a jumentinha do meu avô, né, o jumento do meu avô chamava... Como é o nome do jumento, cara? Agora eu esqueci. Enfim, para ele o jumento galompar, ele catucava no fiofó do jumento com a varinha, né? Aí eu fiz o frevo da burrinha também, sabe? Que foi inspirado nisso, mas a burrinha, na verdade era um burro, mas sim, a burrinha é um personagem, do nosso folguedo, né? Sim. E fiz também um boi, que convidei Almir Padilha, Caio Padilha, grande Almir Padilha, o pai de Caio, né? Convidei Caio para fazer a abertura lá de Rabeca, ficou... Você tem que escutar, tá lá nas plataformas. Vou escutar com toda certeza. Uma introdução lá de Rabeca no boi, aí compus esse boi, o Boi do Chico, que fala dessa nossa tradição e tal. Compus, fui lá no terreiro de Gilvan, do mestre Gilvan, e compus pedi a ele, mestre, tem que gravar um coco de Jurema e tal. Aí ele, não, aí ele mostrou um monte de música, aí eu disse, mestre, você não tá entendendo, a gente tem que compor junto. Aí, na hora que eu falei isso, bicho, foi mágico, eu vi um pé de arruda, lá no que plantado lá, um pé de arruda. Aí me lembrei das benzedeiras lá lá quando eu era pequenininho, buchinchado, doença, meu amigo, ia logo pra benzedeira lá, com uma arrudazinha, meu amigo, benzia, ficava novo, entendeu? Muito bom. Aí a gente compôs um coco lá, falando no pé de arruda e tal. E provoquei Cristal também, que Cristal é uma exímia composição. Cristal, a gente já é a nossa segunda parceria. A primeira foi uma música que a gente fez pro Perfume de Gardenia, chamada Necas de Pitibiriba. Sempre assim, vem um riffzinho e tal, aquela letrinha, aí eu mando um áudio pra ela no zap e daqui a pouco... Esse aí eu insisti pra caramba, que ela disse que tava sem tempo, não sei o quê. Roberto Monte aqui. Nosso comitê, além de não ter banheiro, tem que vir aqui, né? Isso. Programa ao vivo é assim. No bar, né? No bar. Aí, cara, a gente compôs o coco... Segura o Coco, né? E por sinal a música ficou muito bacana, ela já colocou no repertório dela, já é tema também de um audiovisual do pessoal da Bahia. E, enfim, o disco tá só crescendo. Estou preparando um musical? Um espetáculo, na verdade, sobre esse disco. Mas aquele formato clássico do musical? Rapaz, não, é um espetáculo que vai envolver teatro, música, um pouco de dança,
mas é um pouco bibliográfico, sabe? Sobre a minha vivência dentro dessa questão cultural e sobre essa vinda, essa passagem cultural que eu carrego desde o sertão, passando pelas praias, dos lugares que eu viajei, até chegar aqui na nossa capital, que me acolheu assim, né? Aqui construí uma família. Sou casado há quase 30 anos, tenho uma filha já casada, tenho uma neta também, né? Minha filha é psicóloga, mestra em psicologia, empresária, né? Não atua como psicóloga, mas a psicologia ajuda ela a gerir os negócios dela, né? E ela é minha sócia também, né? Beiju Produções, sócia administradora. E é isso, cara. A vida. Que maravilha. A vida é bem corrida, né? Sua vida. Eu já ia lhe perguntar se seu dia tem mais de 24 horas, porque você fala. Deixa eu ler os comentários aqui. Valéria Moreira, Chico maravilhoso. E é maravilhoso mesmo. Nilberto Gomes, super, hiper, mega músico, orgulho da nossa terra. Obrigado vocês pela participação. Deixa eu fazer uma pergunta agora, Chico, fugindo um pouquinho da música em si, para temas também. A gente vai passar pelo tema docência também, sim, depois da intervenção do seu aluno aqui. Mas deixa eu fazer uma pergunta, qual é a sua opinião sobre políticas públicas? Porque você já entrou em vários editais, já. Tem o edital do Sebrae, da Economia Criativa, sim, editais da Prefeitura, via Funcart. Qual é a sua opinião sobre políticas públicas? Essas políticas públicas são suficientes? O que é que você acha dos editais? A própria Lei Aldir Blanc, que vai ter a edição número 2. Qual é a sua opinião geral sobre isso? Então, são mais do que necessárias, né? Políticas pensadas para abranger o máximo de situações possíveis. É uma pena, assim, que a burocracia é muito grande ainda, sabe? Tem que dar um jeito de enxugar mais a coisa da burocracia para dar mais acesso para as pessoas, né? Às vezes, assim, a gente escuta falar, mas só dá beiju, não sei o quê, porque realmente a gente, desde o começo da nossa empresa, que a gente procurou se especializar nessa coisa de elaboração e gestão de projeto, porque um projeto mal gerido você pode ficar proibido de fazer outros, né? Assim, você pode ficar inapto para poder seguir Mas a gente, quando chegou esse tipo de política, a gente já estava com uma base muito grande, né? Assim, um conhecimento sobre essas questões todas, burocráticas, e procurou vencê-las da melhor maneira possível, né? A iniciativa da Prefeitura de Natal é muito relevante, na pessoa de Dácio. Eu já citei Dácio 3 vezes aqui, mas é porque a gente trabalha junto desde 99. Muito antes. É gestor, escritor e compositor, né? Compositor, e artista, né? Muito antes dele assumir a secretaria e tal. A gente tem uma relação de amizade e tal, e respeito muito o conhecimento que ele trouxe para instaurar essas políticas públicas, de editais, que a gente vê. Tem muita coisa para ser melhorada, óbvio, né? Mas a gente tem uma base muito, muito boa. Ele formou uma equipe fantástica com Josenildo, com Valda, né? Que controla as finanças lá como ninguém. Iana passou um tempo lá, né? Responsável. Agora tem Daniela também, que é uma pessoa que tem muito conhecimento de causa. Tem uma assessoria de imprensa muito boa. O que mais? Enfim, muito depois a Fundação José Augusto ensaiou a parada, mas vem de umas administrações, em termos gerais, um pouco desastrosas com relação à cultura. Haja visto, o nosso teatro ficou fechado. O principal teatro da cidade ficou, né, por anos fechado e tal, procurando
solução para o problema e, enfim, acho que o negócio começou a andar agora. Eu estou vendo lá na Fundação uma galera nova, pessoas diferentes começando a tomar posições lá e fazendo a coisa acontecer. Isso é importante, tem que melhorar muito, né? Mas estou vendo a galera ouvindo os artistas, né? Tem que tirar o chapéu também para o Sesc que tem desempenhado. No momento que o Estado estava fora, o Sesc fez o papel do Estado, eu posso falar disso, de uma maneira espetacular na gestão de Laumi, na gestão de Dona... Agora me fugiu o nome. Senhorinha maravilhosa. E agora também, né, com o pessoal, com o Daniel, com a Ilana, com o pessoal que está fazendo a coisa acontecer, né? E outros, me perdoem se eu esquecer o nome obrigado, e tal. Olha aí, Chico. Queijinho. Eu não vou comer porque eu não como quando eu estou tocando. Tá certo. Mas é uma coisa que tem que sempre estar em constante evolução, né? Sebrae também, né? Teve um edital recente. Exatamente. O negócio é porque é o seguinte, a cultura, pra você ter uma ideia, o mesmo KNAI para administrar carreiras artísticas é o mesmo KNAI para atletas. Então a tributação é a mesma. Aí você, enfim, tem KNAI que envolve a cadeia de produção cultural, que não entra no Simples, por exemplo, entendeu? Verdade. Eu acho que é uma coisa que tem que ser revista lá de cima. A gente está tendo a oportunidade agora de mudar, de colocar pessoas lá dentro. Eu estou vislumbrando que entre novas pessoas com visão, né, para que a cultura é um bem, né, é um ativo para o nosso estado importante. Mas tem que buscar soluções lá de cima também, para mudar a tributação com relação à cultura. Teria que ter uma tributação específica, sabe? Isso facilitaria. Pra você ter uma ideia, hoje, bicho, para você ser contratado por inegibilidade, você tem que comprovar que já recebeu aquele cachê 5 vezes, através de nota fiscal. Como é que o cara que sempre tocou independente, que nunca fez show institucional, que nunca forneceu uma nota fiscal, vai comprovar isso? É verdade. É muito foda isso, cara. Aí, assim, tem que buscar soluções, mas a partir do legislativo. Tem que ter leis que corroborem com essa perspectiva de um fomento real da coisa, né? Os mestres da nossa cultura, pô, como é que esses caras vão ter nota fiscal para comprovar? Sabe? Isso é um problema. O problema, eu trabalhei um tempo agenciando lá Dona Isa, o Pastoril, bicho, foi uma dificuldade para a gente organizar essa coisa. Foi muito difícil. Hoje eles estão já, né, com... Sim. Mas essa base foi toda a Funcart que deu para eles, a gente perto também, né, oferecendo um serviço também de agenciamento e por perto. Quando a gente começou com a Beju, existiam pouquíssimas empresas especializadas nesse ramo, nesse nicho. A gente era um dos poucos KNAIs corretos de trabalhar com agenciamento de artistas. E desde então, antes, né, começamos no governo de Micarla ainda a trabalhar com a prefeitura. Aí depois continuou com o governo do estado, com o Funcart, sempre prestando serviço e sempre sendo suporte para esses nossos valores culturais, né? Debinha começou institucionalmente com a gente, o Arquivo Vivo, aquela roda de samba que a gente fazia aqui na Praça André de Albuquerque, tudo através da Beju, tudo financiado através da Beju. E sempre procuramos estar com a empresa limpinha, né? Sem pedir favor a ninguém, sem participar de atos corruptos, né? Porque, sabe, nunca, graças a Deus, ninguém pediu favor pra gente de nada. A gente sempre teve esse cuidado. Minha mãe é contadora, trabalhou com prefeitura durante a vida toda, então jamais ela vem de casa, permitiria, né, que a gente se envolvesse com coisa errada, né? E além
Assim, isso tudo aliado com a vontade que a gente tem de tocar bem, de fazer a coisa bem, de ser diferente, assim, diferente entre aspas, né? Uma coisa importante que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte foi o Pronatec. Eu tive a oportunidade de ser professor do Pronatec e antes e depois do Pronatec em relação aos músicos de sopro do estado é uma coisa absurda. Antes do Pronatec, você ia no carnaval, tinha algumas orquestras afinadinhas, mas a maioria era aquele negócio meio rudimentar. Depois do Pronatec, você não vê orquestra desafinada no Carnaval do Natal. Não existe mais. Porque a galera foi lá no interior e, como eu era, sabia tocar, mas não sabia soprar, né? Todo mundo aprendeu. Hoje o nível musical do Carnaval de Natal é uma coisa absurda, entendeu? Concordo. Chico, por falar em professor, a gente tem na reta final, a produção já me lembrou aqui que está quase uma hora passou voando aqui. Mas eu não posso deixar de perguntar depois da... Como é a questão, como é que você vê a questão de ser professor? Assim, como é que isso lhe gratifica? Como é que é essa relação professor-aluno, passar o conhecimento? Então, quando eu cheguei aqui, eu fiz o curso de teoria de solfejo e tal, aí casei. Minha esposa engravidou e a gente ficou naquela preocupação de construir uma vida e tal. E sempre trabalhei muito, cara. Em 2006, quando minha vida estava mais ou menos se equilibrando, eu resolvi voltar a estudar. Fiz o vestibular de 2005, passei, fiz o bacharelado em música com habilitação em saxofone. Foi aí onde realmente eu aprendi a soprar. Com mestres como Costinha, JP e Yuri, que é um músico daqui que mora em Brasília hoje, fantástico. Fiz um trabalho com eles também dentro da universidade, gravei um disco do octeto de sax, montamos um quarteto de saxofones especializado na obra de Bach, que é o Sax em Bach, ainda tem alguma coisa disponível no YouTube. Sax em Bach, de Johann Sebastian Bach. Bach. Não é em Bach, não. Em Bach é agora. Terminei o bacharelado, fiz o reingresso para a licenciatura, aí fiquei apto a fazer um concurso e tal. Sim. Logo depois fiz o concurso do estado, passei e entrei, comecei a ensinar música, professor de arte e música. Só que o contexto do ensino de música, do ensino fundamental, não é ensinar o cara a ser músico, é ensinar sobre música, né? É todo aquele contexto, como a música está presente nas diversas dimensões da nossa vida, né? Mas também, obviamente, a aula de música tem que ter o fazer musical. É bem bacana, assim, é uma experiência... Eu me assustei um pouco, porque o contexto da escola pública o negócio não é fácil, né? O entorno, esse problema da violência e tal. Mas o ensino de artes é uma coisa que realmente é muito necessário dentro desse contexto. E, cara, eu estou aprendendo a gostar mais e mais, sabe? Eu tenho, na minha carga horária completa, eu tenho direito a 20 mais 10, eu já tenho 28 horas semanais no ensino fundamental do 6º ao 9º ano e uma turma de 2ª série, que é fantástico, é muito bom fazer parte da formação dessas pessoas, né? Porque o mais importante, além do cara sair dali aprendendo alguma coisa, é ser um cidadão de bem. Não é cidadão de bem que a gente não é o cidadão de bem. Tá vendo a gente fez até uma musiquinha aí esses dias, daqui a pouco vocês vão ver nas paradas aí sobre essas situações absurdas desse negacionismo, dessa coisa racista, dessa coisa homofóbica que teve voz durante de uns tempos para cá, voltou a ter voz, essa coisa absurda que a gente está vendo, e a gente tem que ser uma mão, né? Uma mão para dar um basta nessa situação, né? Tem que ser uma mão para dar um basta e contribuir, né? No social, contribuir em tudo, né? Enfim, eu tô aqui, a minha missão é contribuir com os outros, né? Contribuir para os outros. E
essa minha contribuição naturalmente volta para a minha satisfação pessoal de construir um legado em cima da educação, energia, né? Energia pesquisa do meu trabalho musical, porque tudo tá misturado, sabe? Não tem como separar, tudo tá meio que misturado. A influência do meu trabalho artístico está diretamente ligada à coisa do professor, à coisa do pesquisador, né? E, enfim, é isso. Perfeito! Nós estamos aqui conversando com Chico Beethoven, produtor musical, saxofonista, músico, pessoa da melhor qualidade. E a produção está me comunicando, já temos 1 hora de programa. Vamos ter que liberar o Bardalas aqui para as próximas programações e liberar você que ainda tem. O seu dia tem 30 horas. Meu amigo ali, ele está me esperando para a gente tocar lá. Ah, então já estou liberando ele. Então. Depois você me explica como é que seu dia tem 30, 35 horas, porque ainda não entendi não. Maria Gorete, presidente da Samba, chegando aqui. Goretinha. Beijo, Gorete. E nós chegamos a 1 hora, então nós vamos para a reta final. Eu só tenho a agradecer a equipe toda, a Raquel Lucena, nossa produtora, que está em missão produzindo Cida Lobo lá em Cuité, na Paraíba, a Nanda Carvalho, assistente de produção, José Agro na filmagem, apoio logístico Lula Belmont e Ricardo Nelson. Nós temos apoio de SINSP, Anoreg, Adurne Sindicato, Saiba Mais, Francisca Seguros. E vamos à última música, né? A sua escolha. Vamos então, vou tocar Ternura, que é uma música final. de Cachimbinho, né? Que é um ícone do choro potiguar. Chico Beethoven cantando o cachimbinho. E dessa maneira maravilhosa encerramos a conversa de botequim dessa sexta-feira. Chico, muito obrigado. Foi uma maravilha conversar com você. Fique ligado na gente, sexta-feira tem mais.